você ora. Mas a ansiedade continua aí. Você fala com Deus, pede ajuda, tenta confiar. Mas, pouco tempo depois, os mesmos pensamentos voltam. A mesma inquietação. A mesma sensação de que algo pode dar errado a qualquer momento. E isso gera uma dúvida silenciosa que quase ninguém admite. Será que minha fé é fraca? Será que Deus está me ouvindo? Ou será que eu estou fazendo algo errado e nem percebo? A verdade é que muitas pessoas oram, mas continuam carregando exatamente o mesmo peso. Não porque Deus não responde, mas porque existe algo no meio do caminho que impede essa oração de realmente transformar o que está dentro delas. E aqui está o ponto que poucos têm coragem de encarar. Não basta orar. É preciso saber como orar com fé de verdade. Porque existe uma forma de orar que acalma por alguns minutos, e existe uma forma de orar que muda a forma como você vive. E se você entender isso agora, algo dentro de você pode começar a se reorganizar de forma real. No próximo momento, você vai perceber um conflito interno que talvez esteja acontecendo dentro de você há muito tempo, sem que você tenha identificado com clareza. O paradoxo da fé. Acreditar e, ao mesmo tempo, duvidar. Você acredita em Deus. Fé e dúvida ocupando o mesmo espaço. E isso gera um conflito interno constante. Porque uma parte de você quer descansar em Deus, mas outra parte insiste em controlar tudo. E quanto mais você tenta equilibrar essas duas forças, mais cansado você fica. O problema não é ter pensamentos de dúvida. O problema é permitir que eles conduzam você. Enquanto sua mente tenta garantir segurança, seu coração não consegue se entregar por completo. E sem essa entrega, a oração não alcança o nível onde a transformação acontece. Mas existe algo ainda mais profundo que sustenta esse conflito. Um erro silencioso que mantém esse ciclo ativo, mesmo quando você ora. É isso que você vai entender no próximo momento. O erro que ninguém percebe: orar sem entregar. Você pode falar com Deus todos os dias e, ainda assim, continuar carregando o mesmo peso. Porque existe um detalhe que passa despercebido. Você ora, mas não entrega. Você apresenta o problema, descreve a situação, pede ajuda e logo depois retoma o controle. Volta a pensar, a calcular, a tentar prever cada possibilidade, como se no fundo tudo ainda dependesse exclusivamente de você. Isso transforma a oração em um desabafo, não em um ponto de mudança. É como colocar algo nas mãos de Deus por alguns instantes e, em seguida, pegar de volta. E quanto mais você faz isso, mais a ansiedade se fortalece, porque ela se alimenta exatamente dessa necessidade de manter o controle. Entregar não é falar sobre o problema, é decidir que você não vai mais sustentá-lo sozinho. E isso exige um posicionamento interno claro, uma decisão consciente de sair do lugar de controle e entrar no lugar de confiança. Enquanto isso não acontece, a oração continua na superfície. Ela alivia por um momento, mas não transforma. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo dentro de você. Um mecanismo que mantém esse ciclo ativo, mesmo quando você tenta mudar. E no próximo momento, você vai enxergar como a ansiedade se alimenta de forma silenciosa, criando um ciclo difícil de quebrar. Como a ansiedade se alimenta. O ciclo invisível. A ansiedade não surge do nada. Ela segue um ciclo que se repete sem que você perceba. Tudo começa com um pensamento, algo simples, às vezes até pequeno. Em seguida, esse pensamento ganha força, se conecta com um medo, cria cenários. Sua mente tenta antecipar, prever, evitar. E nesse processo você entra no modo de controle. Você começa a analisar demais, pensar demais, tentar resolver tudo antes que aconteça. E quanto mais você faz isso, mais sua mente entende que existe perigo. E se existe perigo, ela precisa continuar ativa. Esse é o ciclo. Pensamento, medo, controle, mais ansiedade. E o problema é que isso parece necessário. Parece que se você não pensar assim, algo pode sair do controle. Mas na verdade, é exatamente esse comportamento que mantém você preso.
A ansiedade cresce porque está sendo alimentada constantemente, não pelo problema em si, mas pela forma como você reage a ele. E aqui está o ponto decisivo. Se você não interromper esse ciclo, nenhuma oração será suficiente para trazer paz duradoura. Mas existe uma chave que quebra esse padrão. Uma mudança de perspectiva que transforma completamente a forma como você lida com tudo isso. E é exatamente isso que você vai descobrir no próximo momento. A chave que muda tudo. Fé não é sentimento. Você está esperando sentir paz para então acreditar que está tudo bem. Mas a fé não funciona assim. Fé não é sentir segurança. Fé é decidir confiar, mesmo quando tudo dentro de você ainda está agitado. Esse é o ponto onde muitos travam, porque esperam que a ansiedade desapareça primeiro para então entregar. Mas a ordem é inversa. Você decide confiar, e então a ansiedade começa a perder força. Se você depender do que sente, vai continuar preso, porque seus sentimentos mudam o tempo todo. Mas quando você decide confiar em Deus acima do que sente, algo se reposiciona dentro de você. Fé é escolha, não emoção. É dizer, mesmo sem entender, eu confio. É dizer, mesmo sentindo medo, eu entrego. E quando você faz isso, você quebra o ciclo da ansiedade, porque você deixa de responder ao medo e começa a responder à verdade. Você está diante de Deus, que é maior do que tudo. A ansiedade tenta te colocar no centro, como se tudo dependesse da sua capacidade de prever, controlar e resolver. O posicionamento correto faz o contrário. Ele tira você do centro e coloca Deus no lugar certo. Diga dentro de você, Deus está no controle, não eu. Sinta o efeito dessa verdade, não como uma frase repetida, mas como uma decisão. Você não precisa entender tudo, não precisa antecipar tudo, não precisa sustentar tudo. Quando você se posiciona assim, a oração muda de nível. Deixa de ser um pedido desesperado e se torna um ato de confiança. Esse ajuste interno abre caminho para algo essencial. Agora, você consegue olhar para a sua ansiedade com mais clareza, sem ser dominado por ela. E é exatamente isso que você vai fazer no próximo momento. Identificar o que realmente está por trás dessa inquietação. Identificando a raiz da ansiedade, o que realmente te inquieta. A ansiedade raramente está na superfície. Ela não nasce apenas do que está acontecendo, mas do que aquilo representa para você. Por isso agora, você precisa ir além do problema aparente. Não pense apenas na situação. Pergunte a si mesmo, o que exatamente isso desperta em mim? Medo de perder? Medo de não ser suficiente? Medo do futuro sair do controle? Quando você identifica isso, algo muda, porque você deixa de lutar contra um cenário externo e começa a enxergar o ponto real que precisa ser entregue. Muitas vezes, não é sobre dinheiro, trabalho ou relacionamentos. É sobre segurança, valor, controle, medo do desconhecido. E enquanto isso não é nomeado, a oração fica genérica. E aquilo que é genérico não alcança o que é específico dentro de você. Agora seja direto consigo mesmo. Reconheça sem fugir, sem suavizar. Porque aquilo que você tem coragem de nomear, você também pode entregar. Quando você faz isso, a oração deixa de ser vaga e se torna direcionada. E aquilo que é direcionado alcança o lugar certo. Deus não precisa de palavras elaboradas. Ele responde a um coração que se apresenta com verdade. E a verdade começa quando você para de esconder até de si mesmo o que está sentindo. Perceba o que acontece quando você nomeia. O problema deixa de ser algo difuso e passa a ter forma. E aquilo que tem forma pode ser entregue com clareza. Esse é um passo que muitos pulam. E por isso continuam presos, mesmo orando. Mas agora você avançou e está pronto para o momento mais decisivo de todos. No próximo passo, você não vai apenas falar. Você vai agir internamente. Vai tomar uma decisão que muda completamente o efeito da oração. O ato de fé consciente. Decidir soltar. Agora não é mais sobre entender. É sobre decidir. Você já reconheceu, já nomeou.
já trouxe diante de Deus. Mas ainda existe um passo que só você pode dar: soltar. Não de forma automática, não apenas dizendo que entregou. É uma decisão interna, clara e firme. Você não vai mais sustentar isso sozinho. Traga novamente à sua mente aquilo que te causa ansiedade. E agora, conscientemente, diga dentro de você: eu não vou mais carregar isso. Mesmo que uma parte de você ainda queira controlar, mesmo que a mente tente argumentar, você decide. Fé começa exatamente aqui. Oração guiada de autoridade, falando com Deus com fé. Agora fale com Deus com clareza e decisão, sem rodeios, sem dúvida, conduzindo suas palavras. Senhor, eu coloco diante de Ti aquilo que está me inquietando. Eu reconheço que tentei controlar, tentei resolver do meu jeito, mas agora eu entrego de verdade. Eu não vou mais carregar isso sozinho. Eu escolho confiar em Ti, acima do que eu sinto, acima do que eu penso, acima do que eu consigo prever. Toma nas Tuas mãos essa situação, porque a mente não se rende imediatamente. No próximo momento, você vai entender o que acontece quando a ansiedade tenta voltar, mesmo depois de tudo isso. Quando a mente tenta voltar, a resistência interna. Agora você precisa entender algo essencial. Mesmo depois de orar, a sua mente pode tentar voltar para o mesmo lugar de antes. Pensamentos podem reaparecer. Dúvidas podem surgir. A ansiedade pode tentar retomar o controle, como se nada tivesse mudado. Isso não significa que sua oração falhou. Isso significa que sua mente ainda está acostumada com o padrão antigo. Durante muito tempo, você alimentou esse ciclo. Pensar demais, tentar controlar, antecipar tudo. Então, é natural que a mente tente continuar fazendo o mesmo. Mas agora você tem uma escolha diferente. Você não precisa seguir esse pensamento. Não precisa entrar nesse ciclo novamente. Quando a ansiedade tentar voltar, reconheça, mas não se envolva. Apenas diga dentro de você: eu já entreguei isso. Essa resposta simples quebra o padrão. Você não luta contra a ansiedade. Você apenas não a alimenta mais. E quanto mais você faz isso, mais esse novo caminho se fortalece dentro de você. No próximo momento, você vai aprender como manter essa entrega de forma prática, sem cair no erro de pegar tudo de volta sem perceber. Não pegue de volta, reafirmando a entrega. Existe um momento sutil depois da oração em que tudo pode se perder. Não porque Deus não agiu, mas porque você pega de volta aquilo que decidiu entregar. Isso acontece sem perceber. Um pensamento surge, você começa a analisar, tenta prever de novo, tenta ajustar mentalmente, e quando percebe, já está carregando tudo outra vez. Por isso, reafirmar a entrega é essencial. Toda vez que a mente tentar retomar o controle, volte para a decisão que você já tomou. Não precisa repetir toda a oração. Apenas se reposicione. Diga dentro de você: isso já não está mais comigo. Essa frase não é apenas um pensamento, é uma escolha contínua. Fé não é um ato único, é uma postura que se mantém. E quanto mais você sustenta essa posição, mais sua mente aprende um novo caminho. O caminho da confiança. Você não precisa lutar para manter a paz. Precisa apenas não abandonar o lugar onde a paz foi estabelecida. E agora que você entende isso, existe um próximo passo ainda mais importante. Como viver depois desse momento, sem voltar ao padrão antigo. Viver sem carregar. A nova postura diária. A oração não termina quando você para de falar. Ela continua na forma como você vive depois. Agora existe uma nova postura disponível para você. Não é mais viver reagindo a cada pensamento, a cada preocupação, a cada cenário que sua mente cria. É viver a partir da confiança que você escolheu. Isso significa algo muito prático. Quando um problema surgir, você não corre para o controle. Você primeiro se lembra de quem está no controle. Quando um pensamento ansioso aparecer, você não alimenta. Você reconhece e volta para a verdade que você já estabeleceu. A sua vida não precisa mais ser guiada pela urgência. Ela pode ser guiada pela confiança. E isso muda tudo.
Suas decisões ficam mais claras. Suas reações ficam mais leves. Sua mente deixa de ser um campo de batalha constante. Você continua agindo, continua fazendo o que precisa ser feito, mas sem carregar o peso que não pertence a você. Essa é a diferença. Você não abandona a responsabilidade. Você abandona o excesso. E quanto mais você vive assim, mais algo interno se estabiliza. No próximo momento, você vai reconhecer os sinais de que essa mudança já começou a acontecer dentro de você. Sinais de que algo mudou. O que você vai perceber? A mudança nem sempre começa do lado de fora. Ela começa dentro de forma silenciosa, mas perceptível. Você vai notar que os pensamentos já não dominam como antes. Eles ainda podem surgir, mas não têm a mesma força. Não te puxam com a mesma intensidade. Aquela urgência constante começa a diminuir. Você não sente mais a necessidade de resolver tudo imediatamente. Existe mais espaço entre um pensamento e outro. Seu corpo responde também. A respiração fica mais tranquila, o peito menos apertado, a mente menos acelerada. Você não responde mais da mesma maneira. Agora você sabe o que fazer. Sabe como orar com fé. Sabe como identificar, nomear, entregar e não pegar de volta. Você não está mais preso ao ciclo. Você encontrou uma saída, e isso muda completamente a forma como você vive. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque eles não têm mais o mesmo poder sobre você. Guarde isso com você. A ansiedade não precisa te dominar. Ela pode ser direcionada, ela pode ser entregue, e toda vez que ela tentar voltar, você já sabe o caminho. Se isso fez sentido para você, transforme isso em um ato de fé. Declare para si mesmo: eu escolho confiar em Deus acima da minha ansiedade. Essa não é apenas uma frase, é uma decisão. E decisões sustentadas transformam vidas.